Boa noite, pessoal. Boa noite, os alunos de equações diferenciais. Vamos aqui a uma aula gravada, né? E em que eu vou abordar a parte final ou continuidade, né? Das equações diferenciais de segunda ordem, né? Então a gente viu na sessão anterior a solução, né, como encontrar a solução da equação diferencial de segunda ordem, né? As suas características de homogeneidade, as equações exatas, enfim. Agora iremos para uma parte das equações diferenciais de segunda ordem, que é o estudo do Wronskiano, certo? A gente já mostrou, né, eu já mostrei para vocês como resolver esse tipo de equações diferenciais aqui, né? Já mostrei para vocês em outros momentos de como a gente deve fazer para determinar a equação diferencial de segunda ordem exata, né? Porque é igual a zero, então tem uma equação diferencial exata, certo? A gente pode fazer o seguinte também, em outro momento, a gente pode fazer escrever, melhor dizendo, escrever as equações diferenciais lineares em uma outra notação, né? Por exemplo, essa aqui. Então, a gente pode escrever assim como uma equação 1. Então, a gente pode escrever dessa forma, a equação como um operador, né? Um operador diferencial L, certo? Identificado pela a variável, né? L da variável que a equação diferencial é escrita, né? Então, essa equação 1 mostra a fórmula do operador diferencial L, ou seja, a escrita da equação diferencial, né, como um operador. Então, podemos aqui, né? Se fosse como aqui é em y, né, vou ter L de y igual a y duas linhas, mais p y' mais q y, né? Então, ok. Dando continuidade, é importante compreender que o resultado da aplicação do operador L, né? É compreender que o resultado da aplicação do operador L a uma determinada função nos dá uma outra função. Ou seja, quando a gente opera esse operador, né? A gente aplica esse operador em determinada função, quando a gente aplica esse operador, o resultado é uma outra função. Aqui, ó. Ok? É uma outra função, certo? A equação 2 mostra aqui basicamente o que eu falei para vocês anteriormente. O operador L aplicando em uma função y. Então eu tenho aqui uma outra função que é a equação diferencial de segunda ordem. Tá? As condições iniciais são as mesmas que a gente vinha utilizando, né? No mínimo duas para a equação diferencial de segunda ordem. Então tem-se no mínimo duas condições iniciais para a função normal e para a primeira derivada, ok? Sobre o teorema de existência da unicidade, né, para ver se existe e se é única a solução, dada a equação diferencial aqui, né, o total, ok? Total com g de t, qualquer, e as suas condições iniciais, existe exatamente uma solução de y, né, em função em função do φ, para esse problema dado por esse teorema, né? E então a solução existe em todo o intervalo que tiver determinada função. Então, o que a gente pode enfatizar dessa teorema de existência e unicidade para o operador, né? Operador linear, vamos dizer assim, operador diferencial, né? Que pode enfatizar sobre esse teorema? O problema de valor inicial tem uma solução. Em outras palavras, existe uma solução. Com o operador de valor inicial, o problema de valor inicial tem apenas uma solução. Ou seja,
solução única, né? A solução φ está definida em todo o intervalo I em que os coeficientes são contínuos e é pelo menos 2 vezes diferenciável, né? Daí temos o seguinte, o problema, né? O problema tem aquele problema que a gente fez anterior no início, né, da sessão, onde temos a equação diferencial de segunda ordem com suas condições iniciais e obtemos essa solução aqui, ó, certo? Onde encontramos uma solução certamente que estabelece que existe uma solução para o problema de valor inicial, né? Então, por isso o teorema da existência e unicidade. E no caso aqui ela é única, né? A solução 6, no caso, ela pode ser diferenciável, né? 2 vezes, eu posso derivar uma e derivar mais uma, né? Para qualquer, de fato, é diferenciável qualquer número de vezes em todo o intervalo, porque aqui é uma exponencial, né? Então, posso diferenciar, diferenciar. Aqui posso dizer que eu diferencio muitas vezes, né? Um número muito grande de vezes pode ser diferenciável, ok? Então, um exemplo sobre não sobre o intervalo, mas sim sobre o problema do valor inicial, né? Como já foi dado. Então, é importante a gente fazer um pequeno exemplo sobre esse operador Wrothskiano, né?